A Daiane e eu temos um recadinho para dar para você aqui no Leitura de Ouvido. Temos muitas ideias para modernizar o podcast, mas para isso a gente precisa da sua ajuda. E o caminho é o financiamento coletivo. Então entre em apoia.se/leitura de ouvido que você pode participar do nosso financiamento contínuo lá mensal. Assim você vai apoiar muito a literatura e o nosso trabalho que a gente ama fazer. E tem também algumas recompensas para quem estiver com a gente mensalmente neste apoio. O Leitura de Ouvido é feito por nós dois apenas, né? Então é um trabalho muito árduo que a gente coloca muito tempo e dedicação em cima. E com seu apoio a gente vai poder continuar e ainda melhorar o nosso podcast. Entra em apoia.se/leitura de ouvido e vem com a gente para essa jornada de herói. Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. E hoje o episódio especial de Halloween. Pera aí que eu vou pôr um reverb na voz. E hoje o episódio especial de Halloween. E o conto de hoje é mais do que especial, é A Ceia dos Mortos, de Salma Ferraz. E a gente tem uma ligação muito especial com essa escritora. Ela foi minha professora na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC. Me formei em 2012, a gente teve vários contatos desde então, inclusive passamos um fim de semana de férias em janeiro de 2013 juntos, fizemos vários passeios pela Ilha da Magia, em Florianópolis, e tive algumas disciplinas com ela, mas o mais interessante é que ela tem vários livros, além de crítica à literatura, ela tem livros também de ficção. Um deles é esse, né? A Ceia dos Mortos, esse livro de contos, mas tem outros como O Ateu Ambulante, Nem Sempre Amar é Tudo, Busão de Floripeia, entre outros. Vocês lembram daquela polêmica que tinha alguns anos atrás, quando saiu os livros do Dan Brown, que todo mundo queria saber o que era real, o que não era, sobre a Última Ceia, sobre os quadros do Da Vinci, enfim, todas aquelas conspirações que surgiam. Muitas pessoas iam até a Salma para confirmar se aquilo era verdade, o que é verdade, o que não era. Que ela é realmente muito entendedora em Deus e o Diabo. Inclusive, ela foi no programa do Jô para dar uma entrevista sobre essas polêmicas e ela lá esclareceu alguma dessas dúvidas que o pessoal não sabia dizer ao certo se era verdade ou não. É isso aí, dentro da área da teologia, ela dialoga bastante da literatura com José Saramago, Bíblia e literatura, Madalena, Judas, Diabo, o demoníaco na literatura, o vampiro na literatura, teologia do riso, contos e criação literária de modo geral. E esse conto que a gente vai fazer hoje, A Ceia dos Mortos, ele está dentro do livro de contos também com o nome A Ceia dos Mortos, que a gente vai sortear para você, leitor de ouvido. Vai lá no @leitura de ouvido no Instagram e procure pelo post do sorteio. É só você seguir o nosso @ e marcar 2 amigos nos comentários. E agora vamos para a história de hoje. Boa leitura! A Ceia dos Mortos, de Salma Ferraz. Ouvi esta história no interior do Mato Grosso e desde aquele dia fiquei repleta de sombras pensando em quantos mortos carregamos incrustados em nossas rugas e em nosso espírito. Preciso ressuscitar alguns mortos e transportá-los das trevas da morte para o brilho também enganoso da Escritura, nem que seja por uns breves momentos, à luz de um conto, dos teus olhos e do teu julgamento, caro leitor. Tu, sombra do porvir, todos nós, cadáveres adiados por antecipação e teimosia, não passamos de rascunhos de mortos. Sim, da nossa inimiga mais inflexível, mistérios de todos os mistérios, aquela que não aceita rendição, não oferece trégua, ao contrário, metralha impiedosamente até que cada um de nossas células se desintegre e sejamos somente pó. Ela, a morte, a nossa predestinada noiva negra que nos espera para nossas núpcias eternas. Inimiga impossível de se destruir porque não é feita da mesma matéria do que somos feitos. Aquela que possui os atributos de Deus ou do diabo, a insondável, com a qual ninguém quer conversar. Todo homem tem que se haver com a morte, o único destino inelutável de todo ser humano.
No sertão do Mato Grosso, existia uma vila pequenina, denominada Salto do Céu, lugar parado no tempo, onde absolutamente nada acontecia a não ser, a espaços de anos, algumas mortes. Naquele lugar, a antiga população foi desaparecendo aos poucos. Os próprios velhinhos contavam que haviam participado da Segunda Guerra e, desanimados com o mundo, não mais quiseram ter filhos. Dessa forma, nascia-se de menos e morria-se de mais. Com exceção das missas domingueiras, a rotina preguiçosa transformava tudo numa mesmice sem fim. Devido a isso, a morte de qualquer pessoa assumia uma pompa imensa e era quase desejada. Quando passava um ano sem que ninguém morresse, uma tristeza invadia o coração dos habitantes, e os mais velhos, principalmente aqueles que chegavam aos 90 anos sem dar pistas de que pretendiam cruzar a última fronteira, eram olhados de soslaio nas ruas e sentiam-se um estorvo. Era como se estivessem ali ganhando um tempo extra, roubando daquelas pessoas o direito a um festivo enterro. As mulheres guardavam roupas pretas para as festividades fúnebres e olhavam os mais velhos ainda fortes com indisfarçável tristeza. Por que aquele doente permanecia vivo e lhes roubava o direito ao desfile de gala? Houve um caso de uma velhinha que teve uma parada cardíaca. O povo todo já se preparava, encomendava caixão, o carpinteiro afiava as plainas, as mulheres expunham suas roupas pretas aos raios de sol, a florista fazia suas coroas enfeitadas de cores do arco-íris. Mas o fraco coração da pobre alma, de raiva, voltou, devagarzinho, a bater. Foi uma desilusão geral e a doente ficou numa tristeza só, sentindo-se culpada por não ter descido à tumba. Era Jó amaldiçoando o dia em que não morrera. A vida deveria ser breve como a flor e a morte o maior e mais belo de todos os sacramentos, já que ela nos concede o domínio da eternidade. Era isso que pensavam os habitantes daquele fim do mundo, com muito mais de 100 anos de solidão pesando em suas histórias. Porém, o tempo foi passando e os costumes mortuários foram desaparecendo. Quase não existiam mais velhinhos. Com o passar dos anos, outros jovens imigrantes vieram e invadiram o vilarejo, transformando numa próspera cidadezinha. Trouxeram consigo um banco, um hospital e até uma funerária. Não se morria mais como se morria antigamente. Agora, não havia mais graça em morrer. A morte deixara de ser pública. Fazia-se tudo muito rápido. No próprio hospital, o morto já era arrumado pelos agentes funerários, que tornavam a morte limpa, disfarçando-a da melhor maneira possível. Coroas de flores verdadeiras que davam pouco trabalho e duravam também bem pouco, missas rápidas, nada de carpideiras, nada de escândalos, nada de velório, nada de bolinhos, nada de piadas, nada de luto. Golpearam a face pálida da morte e a morte morreu. Findara-se o vale de lágrimas e o preto saíra definitivamente de moda. Próximo à cidadezinha, a alguns quilômetros dali, moravam numa fazenda em decadência 4 irmãos. Eram os últimos velhinhos da antiga vila que foram empurrados para a zona rural pelo progresso indesejável. Eles faziam parte da família que no passado estava presente em todos os velórios. Eram obcecados pela morte, adoravam os velórios e nunca faltavam a nenhum. Eram os primeiros a chegar e os últimos a sair. Os novos moradores diziam que eles tinham vocação para a morte e que o olhar deles não pertencia mais a este mundo. Por amarem tanto a morte, nunca se casaram, pois ter filhos para eles era perpetuar as desgraças desta vida e criar preocupações além-túmulo. Aceitavam friamente o tripé do destino de todos os humanos: carne, osso e pó. Mas, apesar de sentirem prazer com a morte e os rituais a ela relacionados, eles não morriam.
Da vila de outrora só sobraram eles, os irmãos Morte, como eram chamados, já que todas as suas antigas atividades estavam relacionadas à morte. Seu Judas Morte fazia caixão. Seu João Morte era o padre que encomendava as almas. Seu Tiago Morte, o velho coveiro. E Maria Morte, a que bordava mortalhas, as mais lindas de Salto do Céu. Entendiam de todos os procedimentos relativos à morte. Porém, para eles, apesar de todo o ritual com missa, caixão, coroas, aquela lamentação, aqueles vestidos pretos, os bolinhos, a cara do viúvo ou da viúva, os discursos, as despedidas, tudo isso não era suficiente para a grandeza que o momento exigia, para o espetáculo apoteótico da morte, a velha amante de Deus, como tão bem descreveu a dama belga francesa. Na hora suprema da morte, todos ganham o estatuto de estrelas cadentes. Simplesmente é a hora da estrela, como bem definiu outra grande dama, esta ucraniana de nascimento e brasileira de alma. Naquele insólito lugar, as pessoas mais velhas já tinham todas passado para o outro lado pelas mãos dos irmãos Morte. E os novos cidadãos tinham horror à morte e antipatia por aquela família grotesca. Diziam que os irmãos Morte nem sombra no chão faziam, e que até a própria morte os respeitava e que seus olhos não tinham mais brilho. Por isso, a tétrica família deixara a cidade em formação e nunca mais fora vista. Com os olhos já baços, viviam isolados na fazenda que foi apelidada por um jovem padre de Vale da Sombra da Morte. Só mensalmente um velho homem da cidade lhes levava os provimentos necessários. Os anos se passaram. A fazenda era só ruínas. E eles foram morrendo, um a um, velando-se entre si. Para cada morte fazia-se um caixão bonito, flores e coroas de plástico, rezava-se missa, vestia-se luto, contavam-se piadas e preparava-se uma grande ceia em que se assava um carneiro com ervas, que era servido junto a um vinho saboroso. Quando Judas Morte morreu, seu irmão e padre, João Morte, aprendeu o ofício do morto e fez o caixão. Depois morreu o padre e seu irmão Tiago Morte, além de coveiro, tornou-se carpinteiro de caixão e rezador de missa. Quando Tiago morreu, Maria Morte teve que fazer o caixão, rezar a missa, tecer a mortalha e enterrar seu irmão. Mas cada morte era uma festa, esperada e realizada com toda a pompa, uma vez que os irmãos Morte tinham suas economias e guardavam tudo para a celebração triunfal. Quando se mudaram para a fazenda, logo na primeira semana, Maria Morte voltara à cidade e encomendara algo que muitos estranharam: 4 cristaleiras luxuosas e com um detalhe esquisito. Elas deveriam estar vazias, sem uma tábua sequer dividindo os compartimentos. Pagara à vista, e 2 meses depois, uma enorme carroça transportara em 2 viagens as cristaleiras feitas da melhor madeira, com o melhor vidro e forradas com veludo vermelho. O que ninguém da cidade sabia é que os caixões enterrados no cemitério da fazenda estavam vazios. Os irmãos faziam tudo isso para não despertar a atenção dos moradores das redondezas, uma vez que ninguém entendia que a morte é a única lei que é aplicada cedo ou tarde a todos, sem discriminação, sendo por isso digna de uma comemoração especial. Para eles, a morte era o êxtase de uma revelação que só eles conheciam, pressentimento de uma eternidade misteriosa, caminhar solitário no deserto do silêncio. Além de todas as cerimônias já conhecidas, eles inventaram uma ceia. Mas era uma ceia com a participação do morto. O morto era colocado à mesa em lugar de destaque, tudo bem lavado, embalsamado com ervas aromáticas e perfumes, e ficava ali,
estático, com o olhar de poeta notívago, observando os comentários sobre episódios de sua vida, as piadas, a ceia, os cafezinhos. Quando o velho relógio marcava meia-noite, um dos irmãos abria a cristaleira mortuária, que já estava enfeitada de coloridas flores, completamente perfumada, e lá colocava o defunto, convidado de honra, todo paramentado com seu traje a rigor. Em vez de ser enterrado, o morto permanecia emparedado na cristaleira da sala principal do antigo casarão, participando de todas as coisas da vida daquela amorosa e estranha família. Assistia a todos os jantares, a todas as discussões, participava de todas as decisões. Dessa forma, ele nunca era esquecido e a morte se perpetuava para a alegria dos irmãos Morte. Aquela viria a ser a casa dos ossos secos. Quem me contou este causo acreditava piamente que Maria Morte era uma bruxa, uma vez que ela conhecia o poder misterioso de certas ervas e com elas embalsamava o morto, de maneira que não cheirava mal nem se deteriorava. Os anos se passaram e o morto, já carne ressequida, continuava a ostentar sua presença em todas as ocasiões, assim como as antigas múmias egípcias que permaneciam ou em casa ou em capelas, expostas por meses, às vezes anos, aos parentes para serem veneradas. 3 cristaleiras já estavam decoradas com seus mortos, todos homens. A vida era tão banal, só na morte havia glória, e somente a morte dá sentido à vida e iguala todos os humanos. Esse era o verdadeiro espírito da morte. Em sua mortal sabedoria, nunca entenderam a felicidade da ressurreição de Lázaro. Como trazê-lo de volta à vida, quando ele já atravessava serenamente os umbrais do silêncio e da paz? Quando um sino de uma igreja toca por um finado, na realidade, toca pela humanidade inteira, já que a morte anda sempre grudada à nossa pele e somos todos cadáveres adiados no dizer de pessoa, adiados e odiados no meu pensar. Será que alguns vivos já não estão mortos há tempos? Será que não há mortos que estão mais vivos do que muitos vivos? Não haverá no reino das trevas mais luz do que no reino do sol? A verdade cruel de tudo isso é que a única companheira inseparável da vida é a morte, a única amante de Deus, e que começamos a morrer desde que nascemos. O mato tomava conta da fazenda. A porteira rangia, e Maria Morte, enquanto dava prazerosamente os últimos alinhavos em sua própria mortalha, como se fosse seu vestido de noiva, começou a sentir fortes dores no peito e muita falta de ar. Ela era a última que restara e cumprira seu ofício feliz, já que se sentia cansada em ser apenas um rascunho da morte. Levantava-se, tomava café, limpava a casa e depois limpava as vitrines mortuárias e ajeitava-as uma de frente para a outra. Nunca se afastava de seus mortos queridos. Ela achava a morte linda, a tal ponto que trouxe seu velho colchão e passou a dormir na sala, entre eles, a velar-lhes o sono eterno. Era como se aquelas bocas, já sem carne alguma, contassem felizes as histórias de todos os seus antepassados, embalando assim o sono do último templário. Era o diálogo dos mortos, aliás, os mortos possuem os atributos próprios de Deus, insondáveis, incompreensíveis. Chegou o Natal. E ela preparou uma ceia de carneiro com ervas, trancafiou bem a porteira e a casa toda. E lá pelas 11 horas, sentou-se trajando sua impecável e bordada mortalha roxa. Nunca se casara, sua mortalha seria seu vestido de noiva e ela já sentia o hálito do noivo chegando.
Olhava comovida seus 3 irmãos. As 3 cristaleiras recobertas de flores se iluminavam com as luzes das velas. Colocou na antiga vitrola um disco de Beethoven, já arranhado pelo tempo, herança de seu avô. E olhou alegremente a 4ª cristaleira vazia. Como eram lindos seus mortos! Isso sim que era morte, a morte serena, ali ostentada, eternizava-se. Enquanto ouvia a antiga música e comia satisfeita seu carneiro com ervas, tomando seu corpo de precioso vinho, sentia no peito pontadas cada vez mais intensas. Fazia 2 anos que estava sozinha e entristecia-se por estar viva, uma vez que já pertencia ao lado de lá. Não, agora ela não seguraria mais as rédeas da morte, já que passara a odiar o dom de viver. Antes daquela suntuosa ceia, arrumara sua cripta com flores perfumadas que ela havia confeccionado carinhosamente. E ajeitara a 4ª cristaleira ao lado das outras 3, já ocupadas de maneira que cada uma ficasse de frente para a outra. Todos os mortos deveriam olhar um para o outro, para que, no além, o diálogo pudesse continuar. O olhar de um morto para os vivos é uma coisa assombrosa, mas quando mortos se olham, o próprio Tártaro se ilumina uma forma especial. Depois se banhara com ervas misteriosas. O disco saiu fora da rotação da velha vitrola e o relógio secular, em poucos minutos, badalaria meia-noite. E se ninguém desse corda, pararia para sempre. As dores no peito se tornavam insuportáveis e a respiração cada vez mais difícil. Um pincel invisível começava a pintar de roxo sua boca já murcha, que agora sim combinava perfeitamente com a cor do vestido de noiva. Era preciso que a morte fosse luxuosa e opulenta. Ela estava feliz como nunca estivera em todos os seus 90 anos. Fartava-se com o carneiro, com o arroz, com os quindins. Afinal, a morte tinha um gosto delicioso e uma cor belíssima. Quanto mais dor sentia, mais ria e mais vinho bebia. Finalmente enfeitaria definitivamente a sua cristaleira e contemplaria a face bela da morte. Era o início do mistério. Lavou rapidamente a louça. Jogou o resto de comida pela janela dos fundos para uns velhos porcos que grunhiam lá fora e a trancafiou com força. Decorou a sala com flores e 4 belas coroas, acendeu mais algumas velas, olhou pela última vez seus irmãos. Levou a mão ao peito e apreciou aquelas dores lancinantes. Abriu sua cripta nupcial. Entrou e fechou-a por dentro, esboçando o sorriso de quem estava preparada para a passagem da solitária fronteira. Sentiu um gélido sopro, enquanto um sino melancolicamente tocava ao longe, impelido por misterioso vento, marcando a chegada do Natal. Ela escolhera quando e como queria morrer. As velas bruxuleantes queimavam respeitosas em prostração, e quando o relógio marcou meia-noite com 12 badaladas, o vidro daquela 4ª cristaleira foi se enchendo aos poucos de um leve bafo. O último halo agonizante de vida explodiu contra o vidro frio. A palidez chegou suave e as pupilas docemente se dilatavam. Não era preciso trazer o óbolo da passagem. Atropos, a dama da foice que se veste de negro, com a face descarnada, movimentava sua enferrujada tesoura. Findava-se ali a ceia dos mortos. Agora os mortos velavam seus mortos e principiava a suprema comunhão. O gozo da morte é somente para os iniciados.
Só para esses são revelados o deslumbramento e o entorpecimento das trevas. Morrer é nascer ao contrário. Os ponteiros do velho relógio pararam. Silêncio total. O silêncio excessivo que só os mortos conhecem. Nada. Morte. Aí está a tua vitória. Morrer ou não morrer, esta sempre foi a questão. Sem a morte, tudo seria possível. Sem a morte, seríamos como deuses, eternos. Não fazemos mais que lidar com fantasmas e só não lidamos com esqueletos por simples repugnância. Admiro-me como ainda não chegamos ao extremo de guardar os nossos mortos em armários envidraçados, providos de rodas, para nos acompanharem por toda a parte, a fim de que o defunto não perdesse nenhum dos nossos movimentos. José Saramago, Terra do Pecado, página 184. Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, deixe sua avaliação na Apple Podcasts ou siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o @Leitura de Ouvido no Instagram e Facebook. Quer anunciar ou propor alguma parceria? Converse com a gente pelo e-mail leituradeouvido@gmail.com e a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Diana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piaseschi. Esta é uma produção da Roca Studios.